Santos barra saída de Diego Pituca. Proposta do V-Varen Nagasaki não agrada e volante segue na Vila. Nos bastidores da Vila Belmiro, um dos assuntos mais comentados nesta semana foi a possibilidade de Diego Pituca deixar o Santos para retornar ao futebol japonês. O V-Varen Nagasaki, clube da segunda divisão do Japão, formalizou uma proposta de empréstimo pelo volante de 32 anos. A diretoria santista, no entanto, avaliou a situação e tomou uma decisão: o negócio não vai acontecer, pelo menos por enquanto. A investida do clube asiático foi motivada pela queda de espaço de Pituca no elenco comandado por Kleber Xavier. O jogador, que já foi titular absoluto em outros momentos, passou a frequentar mais o banco de reservas em 2025 e disputou apenas 13 jogos desde o início da temporada como titular. Esse cenário naturalmente despertou rumores sobre uma possível saída, o que reforçou o interesse do V-Varen. Histórico recente e relação com o Japão. O meia tem contrato com o Santos até dezembro de 2027, mas sua história no Japão não é novidade. Entre 2021 e 2023, Pituca vestiu a camisa do Kashima Antlers e deixou boa impressão no mercado asiático. Pela regularidade, profissionalismo e capacidade de adaptação, ele se tornou um nome respeitado no futebol japonês. Esse histórico fez com que o V-Varen enxergasse em Pituca uma oportunidade de mercado. Além da experiência, a ideia era contar com um atleta já ambientado ao estilo de jogo do país. A expectativa inicial era de que o volante aceitasse sem maiores dificuldades a chance de retorno. De fato, o próprio Pituca não via a possibilidade com maus olhos. Embora esteja confortável na Vila Belmiro, a ideia de voltar à Ásia sempre foi tratada com naturalidade pelo jogador e por seu staff. Situação financeira trava negociação. O ponto central para a negativa do Santos não foi apenas técnico, mas também financeiro. Segundo informações apuradas por diferentes veículos da imprensa, o clube ainda deve valores ao jogador referentes às luvas da assinatura do contrato em 2023 e a uma readequação salarial feita após o rebaixamento para a Série B. Essa pendência pesa bastante na negociação, pois Pituca não aceita abrir mão do que tem a receber. Para o Santos, liberar o atleta por empréstimo neste cenário significaria acumular um problema duplo: perder uma peça experiente sem contrapartida financeira relevante e ainda conviver com dívidas pendentes. Diretoria considera Pituca importante. Apesar do momento de baixa dentro de campo, a cúpula santista não vê Pituca como um jogador descartável. Pelo contrário, ele ainda é tratado como parte importante do elenco. Internamente, há o entendimento de que o volante pode ser útil ao longo da temporada, especialmente em competições de mata-mata e em fases decisivas do Brasileirão. O histórico recente também pesa a favor do camisa 21. Em 2024, ele foi titular em boa parte da campanha do vice-campeonato paulista e contribuiu no processo de reconstrução que levou o Santos de volta à Série A. Essa bagagem, somada à identificação com o clube e à liderança no vestiário, faz com que o departamento de futebol opte por mantê-lo. O que pensa o jogador? Mesmo não vivendo o melhor momento da carreira, Pituca segue comprometido com o projeto do clube. Pessoas próximas ao jogador relatam que ele ficou lisonjeado com o interesse do V-Varen, mas compreendeu a posição da diretoria. O volante deseja recuperar espaço no time de Kleber Xavier e espera receber novas oportunidades ao longo da temporada. A idade de 32 anos não preocupa tanto o jogador, que se considera em plena forma física e mental para seguir competindo em alto nível. Ele acredita que pode voltar a ser peça fundamental no meio-campo santista, principalmente se retomar a confiança e a sequência de partidas. Próximos capítulos. Por ora, a decisão do Santos é clara: não há interesse em liberar Pituca por empréstimo. O cenário pode mudar apenas em duas situações: se o V-Varen apresentar uma proposta de compra definitiva em valores que interessem ao Peixe ou se o clube quitar as pendências salariais, abrindo caminho para uma saída mais tranquila no futuro. Até lá, o volante permanece como opção para Kleber Xavier, que recentemente tem testado diferentes formações para tentar recuperar o desempenho do time. Mesmo não sendo titular absoluto, Pituca segue treinando normalmente e à disposição. Conclusão: a novela sobre o futuro de Diego Pituca expõe mais uma vez a delicada situação do Santos no mercado da bola. O clube, que tenta equilibrar as contas e ao mesmo tempo manter um elenco competitivo, não pode se dar ao luxo de abrir mão de jogadores experientes sem retorno financeiro. Para Pituca, a permanência pode ser vista como uma oportunidade de reconquistar o espaço perdido e provar, dentro de campo, que ainda tem muito a oferecer ao Santos. Já para o V-Varen, resta aguardar os próximos meses e talvez repensar os termos da proposta. Por enquanto, o destino do volante segue sendo a Vila Belmiro, onde ainda tem contrato longo, identificação com a torcida e a missão de ajudar o Peixe em mais uma temporada desafiadora.
Vojvoda entra no radar do Santos e Kleber Xavier vive jogo decisivo contra o Juventude. O Santos Futebol Clube se encontra em um dos momentos mais delicados da temporada. A pressão que já vinha crescendo nos bastidores agora atinge níveis críticos, e o confronto da próxima segunda-feira contra o Juventude, pelo Brasileirão, ganhou contornos de verdadeira decisão. O técnico Kleber Xavier, que assumiu a missão de reorganizar o time após turbulências anteriores, sabe que sua permanência no cargo dependerá diretamente do resultado. A diretoria alvinegra, que até então mantinha respaldo ao treinador, começa a discutir alternativas. E um nome aparece com força: Juan Pablo Vojvoda, argentino que deixou recentemente o Fortaleza após 4 anos de trabalho marcantes e que está livre no mercado. Parte dos dirigentes santistas entende que pode ser a oportunidade perfeita para buscar uma virada de rumo antes que o risco do rebaixamento se torne ainda maior. A sombra de Vojvoda no CT Rei Pelé. A possibilidade de trazer Vojvoda divide opiniões dentro da Vila Belmiro. De um lado, conselheiros e dirigentes acreditam que sua experiência no futebol brasileiro e seu estilo de jogo ofensivo poderiam dar novo fôlego ao elenco. Do outro, existe o temor de repetir um ciclo vicioso de constantes trocas de treinadores em um curto espaço de tempo. O argentino, por sua vez, ainda não decidiu se deseja retornar imediatamente ao trabalho. Após um ciclo intenso no Fortaleza, onde conquistou títulos regionais e levou o time a campanhas históricas em competições nacionais e internacionais, Vojvoda cogita um período de descanso. Amigos e pessoas próximas, no entanto, o incentivam a aceitar novos desafios, especialmente em um clube do tamanho do Santos. A pressão sobre Kleber Xavier. Enquanto a diretoria discute os próximos passos, Kleber Xavier tenta manter o foco no campo. Sua trajetória recente é marcada por altos e baixos. Depois de uma vitória maiúscula sobre o Flamengo, que parecia sinalizar recuperação, o time caiu de rendimento e não vence há 3 partidas. Derrotas para Mirassol e Internacional, além do empate contra o Sport, trouxeram de volta o clima de desconfiança. A zona de rebaixamento voltou a rondar o peixe, e o otimismo que havia sido conquistado após o triunfo contra o rubro-negro rapidamente deu lugar à frustração. As arquibancadas já demonstram impaciência, e a maior torcida organizada chegou a cobrar diretamente a diretoria, pedindo respostas e questionando a continuidade do trabalho. Juventude, adversário direto e juiz do futuro. O duelo contra o Juventude, no Morumbis, ganhou peso de decisão não apenas pela tabela, mas pelo contexto. O time gaúcho é adversário direto na luta contra o rebaixamento, e qualquer tropeço pode custar caro. Uma vitória representaria alívio momentâneo, mas uma derrota pode acelerar a queda de Kleber Xavier e abrir de vez as portas para uma mudança no comando técnico. A diretoria santista, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, tenta equilibrar cautela e ousadia. Alguns conselheiros acreditam que insistir em Xavier por mais tempo seria arriscado demais. Outros, por sua vez, defendem que a troca repentina pode comprometer ainda mais a estabilidade do elenco, já pressionado por críticas e resultados negativos. Vojvoda, oportunidade ou risco? Livre no mercado, Vojvoda é tratado como uma joia rara para os clubes brasileiros que buscam técnico. Além do Santos, o Internacional monitora sua situação e pode entrar na disputa. O temor dentro do CT Rei Pelé é perder o argentino para outro clube caso a decisão sobre Kleber Xavier seja postergada. O treinador argentino construiu no Fortaleza a imagem de profissional inovador, com ideias modernas e capacidade de extrair o máximo de elencos limitados. Sua chegada ao Santos poderia significar a injeção de nova energia, mas também representa uma aposta de risco. Não há garantias de que ele repetiria o mesmo sucesso em um ambiente tão instável como o da Vila Belmiro. A torcida como termômetro. A pressão vinda das arquibancadas é um dos fatores mais pesados neste momento. A relação entre torcida e diretoria sempre foi intensa no Santos, e agora não é diferente. Organizadas já pediram mudanças, e as redes sociais refletem um clima de impaciência com o atual comando. Para parte dos torcedores, insistir em Kleber Xavier é prolongar um sofrimento que parece não ter fim. O clima no elenco. Nos bastidores, jogadores sentem o peso da instabilidade. Conversas internas apontam que alguns atletas ainda apoiam o treinador, destacando sua tentativa de implementar disciplina e novas ideias. No entanto, outros acreditam que a sequência de resultados negativos já desgastou demais a relação. O elenco, que já sofreu com desfalques e oscilações individuais, precisa mostrar reação rápida. O jogo contra o Juventude é visto como a chance de provar que ainda existe força para reverter o momento crítico e afastar o fantasma da demissão do técnico. Conclusão: um Santos à beira de mais uma decisão administrativa. O Santos, clube acostumado a decisões grandiosas dentro de campo, agora vive um dilema fora dele.
Manter Kleber Xavier e apostar na recuperação ou aproveitar a oportunidade de trazer Vojvoda e mudar a rota antes que seja tarde demais? O que se sabe é que segunda-feira pode definir o futuro do comando técnico alvinegro. Um simples resultado contra o Juventude terá o peso de determinar se Kleber Xavier seguirá no cargo ou se o Santos abrirá uma nova página de sua história, desta vez com o argentino Vojvoda como protagonista. A incerteza paira sobre a Vila Belmiro e a única certeza é que os próximos 90 minutos no Morumbi podem decidir muito mais do que 3 pontos. Podem redefinir o rumo de toda a temporada santista. Santos é raiz, é falado com ritmo animador. Hey, hey, hey. Santos raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração.